Ei, pessoal, tudo bem? Eu quero falar hoje para vocês sobre as funções da linguagem. Já ouviram falar sobre esse assunto tão importante que vai trazer maior reflexão, criticidade, um senso mais analítico para a gente, sabe? Para a gente ficar mais esperto em tudo que a gente lê, em tudo que a gente ouve. Pois é, as funções da linguagem são 6, mas antes, porém, de falar sobre elas, eu queria rapidamente dizer que quem estudou muito sobre esse assunto e que veio clarificar isso para nós foi o Roman Jakobson, que foi um linguista russo do século XX, muito importante, e que vai analisar a estrutura da arte, da linguagem. E ele, na concepção dele, ele diz que quando nós nos deparamos com os textos, cada texto tem uma linguagem própria, está cercado de recursos próprios, sabe? Esses recursos, esses mecanismos têm muito a ver da intenção do produtor textual, ou seja, o que ele quer de nós diante daquele texto que ele produziu. Então ele vai cair em algumas funções da linguagem, que são divididas em seis. A primeira, eu vou rapidamente só citá-las. É a emotiva, nós temos a poética, a referencial, a fática, a conativa ou apelativa e a metalinguística. Para que a gente não fique na decoreba, vamos perceber como que esses textos podem nos envolver e como que cada tipo de texto tem uma intenção diferenciada a partir da própria linguagem que é produzido pelo produtor textual. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos assim brincar de imaginar, que eu acho que vai facilitar mais o entendimento. Então, vamos imaginar que você acabou de acordar e aí o seu celular despertou e você ficou ali tateando no criado, não conseguiu achar direito, aí pegou o celular e quando ia desligar no caso o despertador, você se depara com uma mensagem da sua amiga no WhatsApp. E lá está escrito assim, muito curiosa, você vai lá e lê assim: bom dia, amiga. Preciso te falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu acho que eu tô doente. Amiga, tô louca para assistir as aulas presenciais. Saudade dos professores. Saudade de levantar correndo e comendo pão pela rua. E aí, quando chegar lá no colégio, o professor fala assim: atrasada de novo, Carol. Ou senão está dentro de sala voando. E a professora ou o professor falar assim: Carol, onde você tá? Acorda, tô explicando a matéria, ei! Ou senão quando de repente tô comendo lá escondidinho meu biscoito, sabe? Aí a professora fala assim: mas agora é hora de comer, Carol. Ou senão, banheiro de novo, Carol, tô explicando a matéria, você já tá querendo sair? Ih, mas eu jurei para Deus que eu tô com tanta saudade que eu vou mudar meu comportamento, sabia? Eu vou mudar meu comportamento para sempre. Show Covid-19, você tá atrasado, nós estamos em 2020. Acabando de ler aquele texto, automaticamente você ouve a sua mãe assim: Maria, já acordou? Aí você responde: não, mãe. E a mãe diz assim: ué, mas então como é que você respondeu? É porque é só o corpo que respondeu, mãe. A alma tá dormindo. E de repente, lá fora, você escuta um carro de som passar e ouve assim: fique em casa, proteja-se. O pico do Covid-19 é agora em junho. Se precisar de sair, use máscara, álcool em gel, evite aglomerações. Ao retornar para casa, deixe sapatos fora de casa, passe o álcool nas mãos antes de tocar a maçaneta ou quaisquer objetos. Lave suas mãos com detergente com bastante espuma e depois suas roupas devem ir direto para o tanque. Junto com elas, a sua máscara também, que por sua vez deverá ficar pelo menos 15 minutos de molho na água sanitária. Entre e rapidamente vá direto tomar o seu banho. Acabando de escutar aquilo,
você resolve levantar da cama. Aí levanta, quando você chega lá na sala, sua mãe tá de olho na televisão, ouvindo a notícia do dia. E aí a repórter tá dizendo assim: o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, foi de helicóptero na manhã de hoje até a cidade de Abadiânia, Goiás, município próximo a Brasília. O presidente embarcou da base aérea de Brasília, acompanhado por aliados, incluindo o deputado-major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Na cidade goiana, Bolsonaro conversou com pessoas nas ruas, parou para tirar fotos e comeu numa lanchonete. O presidente não utilizou máscara ao cumprimentar apoiadores e chegou a carregar uma criança que pediu para tirar uma foto com ele. Bolsonaro também se encontrou com policiais rodoviários federais que fazem uma operação de combate ao tráfico de drogas em rodovias federais. E assim você foi ali escutando e ficou com uma palavra na cabeça. Infraestrutura? Você já ouviu falar dessa palavra, mas ficou curiosa. E aí foi lá no celular e foi pesquisar no Google, no dicionário de português. Não é o informal, não. Você foi no dicionário online de português e viu lá, infraestrutura. Procurou o significado da palavra. O que é isso? Infraestrutura. E leu: infraestrutura é um substantivo feminino que indica a base ou estrutura invisível que suporta uma construção. A expressão infraestrutura urbana designa os serviços ou obras públicas que fazem parte de um ambiente urbano, como, por exemplo, rede de energia elétrica, rede de saneamento básico, rede de gás, edifícios. Você lembrou? Você lembrou que você já tinha ouvido falar dessa palavra com o professor de geografia, num texto que você leu em língua portuguesa. E aí, mais depressa que você pensa em sair dali daquele recinto, seu celular toca. Toca não, vem um apito, é uma mensagem. E automaticamente você não consegue ficar sem ver. De quem será essa mensagem? Você abre a mensagem, lá estava escrito assim: saber viver. Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. E você fica tocada com aquela poesia da Cora Coralina. Que mulher deve ser essa? Ficou com vontade de pesquisar sobre ela, porque ela tem poemas lindíssimos. Ela é de Goiás e tem cada texto maravilhoso. Aí você vai tomar café pensando quem seria aquela pessoa que escreveu aquele poema e quem será que havia mandado aquela mensagem para você. Não tinha ninguém ali, era um número desconhecido, mas isso era uma outra história a ser investigada. Pois bem, o que eu fiz aqui, minha gente? Eu coloquei todas as funções da linguagem nesse pequeno momento da manhã de vocês. E aí vamos tentar entender isso tudo? Por exemplo, quando você recebe a mensagem da sua amiga expressando lá tudo que ela estava sentindo, pode perceber que esse texto estava escrito em primeira pessoa, eu. Os verbos estavam em primeira pessoa. Quando ela dizia, né, que ela acordou, eu acordei, eu pensei. Então, eu jurei para Deus. Então, os verbos em primeira pessoa, centrado em quem?
no emissor, o produtor do texto, o emissor. Quando está centrado nesse emissor, nós vamos perceber que é a função emotiva. E a função aí apelativa, também chamada de conativa, é aquela que está centrada em nós, os receptores. Então, quando você escutou o carro de som passar e falando sobre os cuidados que nós devemos ter nessa pandemia, ele observa que ele vai usar muitos verbos no modo imperativo, né? Quando ele fala assim, por exemplo, fique em casa, proteja-se. Se precisar de sair, use, proteja-se, fique, passe, lave. Então, assim, ele vai te dando como se fosse ordens, orientações, mas que é no sentido de você realizar. Então, está centrado em nós, os receptores ou interlocutores, no caso. É chamada de função conativa ou apelativa, que é muito própria de você ver esse tipo de função nas propagandas, seja quais forem. Às vezes elas não estão usando o imperativo, mas elas estão querendo que você compre um produto, né? Por exemplo, Boticário, você mais bonita. Quando a gente vê uma propaganda dessa, ele não está falando você vai ficar, você deve comprar no Boticário, mas implicitamente é isso, entende? E a função referencial, ela está centrada no referente, isto é, no assunto. Quando você vai à sala e vê a sua mãe assistindo a TV e ouve aquela notícia, o que é que o jornalista quer naquele instante? Ou o jornal que está passando? Ele quer que você fique prestando atenção naquele assunto. Aquele assunto é o mais importante para que ele ganhe a sua audiência e que ele ganhe visibilidade também. Então, geralmente esse tipo de texto, nós vamos ter a função referencial nos textos jornalísticos, nos textos científicos, nos textos que vão falar da realidade. Não vai falar nada em sentido figurado. Aqui a ideia não é metafórica, não é o sentido conotativo, é o sentido real da palavra. Uma ata, por exemplo, está centrado no assunto da ata. Não vai ficar falando numa linguagem toda poética, porque não é esse o objetivo da ata. E quando você assiste ao jornal e fica na dúvida sobre a palavra infraestrutura e que você vai buscar o significado dela no dicionário, o que você está fazendo? O que é essa função metalinguística? É justamente o dicionário que usa a palavra para explicar a própria palavra, o próprio significado da palavra. Então, está centrada no código de comunicação. O nosso código, no caso, é a língua escrita, né? Mas, por exemplo, imagine que você esteja assistindo a um filme e o conteúdo desse filme é sobre alguém explicando como que foi feito um determinado filme, ou um documentário falando como que se faz um documentário. Quer ver uma que é muito legal? É quando você tem dúvida, não sei usar o PowerPoint, aí você vai lá na tecnologia para que ela te informe como que você vai usar essa tecnologia, né? As ferramentas tecnológicas. Então você tem o passo a passo. Isso aí é a linguagem, a função chamada de metalinguística. Metalinguagem, metalinguística. Metalinguagem, uma linguagem que usa dela mesma para explicar sobre ela. Então, eu acho que o mais simples para explicar isso aí é o dicionário, porque o dicionário usa a palavra escrita para explicar o verbete, né, que é o significado da palavra. Nós, professores, por exemplo, para eu dar uma aula para vocês, de português eu estou usando a palavra, então é metalinguagem também, tem a função metalinguística centrada no código, né, que é justamente de explicar a nossa matéria. E quando você escuta a sua mãe antes, né, bem antes, quando ela começa a chamar Maria, já acordou? Ela tá só querendo saber se você já acordou.
Então, essa função, ela está centrada no canal, ela vai testar o canal. Ela não quer saber, na verdade, ela quer que a mensagem aconteça. Ela quer saber, ela quer puxar a conversa para depois te dar alguma orientação, algum comando, enfim, né? Se você vai tomar café. Mas ali ela só quer saber mesmo se você está acordada. Então está centrada no canal, testando o canal, né? Que é justamente a mensagem, a própria mensagem de acontecer. Quando você fala assim, quando você fala assim, não, automaticamente você está respondendo e aí dá condição da pessoa continuar a conversa. Sabe quando você está no ponto do ônibus lendo um livro e alguém fala assim, você está lendo um livro? É claro que ele está vendo que você está lendo um livro. Ele está querendo só puxar um papo com você, está testando um canal para ver se você vai atender, né? E outro ponto importante, deixa eu ver se... a poesia, esquecemos de falar, que é o que eu mais gosto, né, no caso. O texto de Cora Coralina, quando a gente lê, né, o texto dela, vocês vão ver que é um texto escrito num formato de poema, porque ele é escrito em versos, em estrofes, e geralmente, não necessariamente, certo? Mas o poema é o corpo do texto, é o formato do texto, mas muitos poemas, eles têm rima, que é quando os sons são parecidos no final dos versos ou no meio também. Às vezes tem alguns recursos sonoros, como onomatopeias, café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim vou a fumaça. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força, muita força. É um poema do Manuel Bandeira, chamado Trem de Ferro. Então, é como se fosse o acelerar do trem, né? Criando um ritmo também para esse poema, né? Então, a gente vai ter também a métrica, alguns poemas que depois a gente vai perceber que eles têm a mesma quantidade de sílabas poéticas, não sílabas oxídro, paroxídro, é outra coisa. E vai ter também figuras de linguagem. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Amor não é fogo. Amor é um sentimento. Mas quando ele fala que amor é fogo que arde sem se ver, ele está falando da paixão violenta, né? É ferida que dói e não se sente. Quer dizer, quando a pessoa está apaixonada, ela fica com medo de perder a outra, ela quer sempre estar perto do outro, ela fica às vezes insegura, não é verdade? Para esses amores ainda de adolescente, vamos dizer assim, né? Então a gente vai perceber que o sentido é figurado e quando a gente percebe as figuras de linguagem, então tudo está centrado na linguagem, sabe? A linguagem poética, ela é diferente de uma linguagem do jornal. Isso a gente precisa de saber. Quando, olha só, se não tocarmos o coração das pessoas, eu não vou tocar o seu coração, não posso tocar. Seu coração é um órgão que está guardado na sua caixa torácica. Tem como? É tocar no sentido figurado, não é? Muitas vezes basta ser colo que acolhe. Não é dar colo para ninguém, é ter atenção, é ter percepção, braço que envolve. Às vezes a gente abraça o outro só com um olhar. Às vezes a gente abraça o outro perguntando para o outro como ele está, né? Às vezes a pessoa está num choro e aí só de você silenciar e ficar perto dela, isso já faz toda a diferença. Alegria que contagia. Tem pessoas que são assim, mas são engraçadas, elas sempre estão de bom humor, e isso chega aquela alegria, ri do nada. Então aqui o poema, ele tem essa linguagem figurada.
Agora, é claro, gente, que a gente precisa de ressaltar que as funções da linguagem, elas podem se mesclar, elas podem ser híbridas, misturadas. E isso é uma outra história que a gente pode depois, numa outra oportunidade, aprofundar, porque agora a gente já tem 20 minutos de aula e eu vou passar então os exercícios do PET para vocês relacionados a esse assunto. Vale lembrar que eu tive que dar umas aulas anteriores para que vocês pudessem entender melhor, né, a importância da nossa língua, né, qual a diferença de língua e linguagem, como que é importante a língua portuguesa, porque a gente se comunica através dela, a gente está no mercado de trabalho, a gente se expressa, tudo é importante para a nossa comunicação. E depois falei também sobre os mecanismos de comunicação, que também é do Roman e Jacobson, aquela teoria, né, de locutor, destinatário, mensagem, canal, código, tudo do Roman e Jacobson. E então é isso, certo? Tem lá as correções da síntese do resumo, tem as explicações direitinho. Vamos para frente, avante, tá certo? Um beijo grande e até a próxima.